Olá, como vocês estão? Mais uma vez falando ao pequeno grupo de casais. Eu queria compartilhar uma palavra aos casais de nossa igreja que nos acompanham e aos demais casais que terão acesso também a este vídeo. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu entendo que é um dos maiores tesouros que a vida a dois, o matrimônio, o casamento nos dá, que é a segurança. Ninguém aguenta viver com suas emoções como se estivesse numa montanha russa, né? Nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de segurança para as nossas emoções. E quando Deus planejou o casamento, Ele planejou para isso também, para que nós pudéssemos a dois, como família, desfrutar dessa segurança e, por consequência, receber os nossos filhos, né, num ambiente seguro e eles serem criados debaixo da segurança ou do amor dos pais, não só do amor dos pais para os filhos, mas o amor mútuo do homem para a mulher. Isso é muito saudável, isso é imprescindível para a criação dos filhos e para o desenvolvimento da família em si. Então a segurança é um tesouro precioso e a gente precisa cultivar. E segurança, eu entendo que ela tem alguns aspectos importantes e um deles é, primeiro, saber que um pertence ao outro, não como posse, não como objeto de posse, mas o pertencer é saber que um vive para o outro, mutuamente, né? E quando há mutualidade nisso, não há nenhum desequilíbrio, nenhum problema de um desequilíbrio na relação de posse ou de manipulação ou de subjugo, né? Quando há mutualidade neste pertencer, há um relacionamento saudável. Mas saber também que você tem prioridade na vida do outro e o outro tem prioridade na sua vida. Isso é muito importante na relação a dois, né? Essa segurança vem também dessa constatação, dessa informação que a gente precisa passar para o nosso cônjuge que ele tem prioridade na nossa vida. E saber também, essa segurança vem também em saber que há fidelidade. Fidelidade gera a confiança necessária que a relação precisa. Fidelidade, então, é o ponto que eu queria trabalhar hoje, nesse nosso encontro do pequeno grupo de casais, né? Fidelidade conjugal, não é possível ter um contentamento na vida, na relação a dois, se não houver essa fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal não é uma alternativa e nem tampouco um comportamento ultrapassado. Fidelidade conjugal é algo essencial para que haja confiança. Se não houver confiança na relação, essa relação não traz nenhuma segurança para a nossa vida. E se a relação não traz segurança para a nossa vida, para que ela serve? Então, nós precisamos cultivar esta fidelidade conjugal, porque esta fidelidade conjugal e o que ela produz, a confiança no casamento, é fundamental para a nossa relação. E então aqui eu vou trazer alguns aspectos da fidelidade, mas vou pontuar mais propriamente o que eu acho que é o mais importante para o dia de hoje. Primeiro, a fidelidade ela tem que ser real. O que eu chamo de fidelidade real? No meu dia a dia, eu só tenho uma parceira. Minha esposa é a minha parceira, é minha companheira, eu não tenho nenhuma relação extraconjugal. Se você for olhar os filmes, novelas, você acha que é até uma coisa normal você ter um outro parceiro além da sua companheira, do seu companheiro. Você vê nos casamentos, às vezes, das novelas, cria-se uma imagem distorcida e nociva, venenosa, de que às vezes a relação só é boa, só é prazerosa quando ela é extraconjugal. Isso é mentira, isso é falso, isso nos leva para um abismo e mata completamente a nossa dignidade, a nossa confiança, a segurança que a relação tem. Então, a fidelidade, primeiramente, ela é real. Eu só tenho um parceiro, eu só tenho uma parceira, eu só tenho a minha vida conjugal, a minha vida sexual, a minha relação emocional, eu só tenho com meu marido, eu só tenho com a minha esposa. Isso é o que eu chamo de fidelidade real. Fidelidade, ela precisa também ser emocional.
Não adianta eu, de fato, ter somente um parceiro, a minha esposa, e eu não ter, você pode falar até para mim, Luciano, eu nunca traí, na minha vida real, de fato, não aconteceu, mas isso também precisa acontecer nas suas emoções, na sua mente. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 5, 27, ele faz uma leitura mais profunda da lei de Moisés, quando diz não adulterarás, ele fala assim, eu porém vos digo, aquele que na mente pensar. Ou seja, a fidelidade ela precisa também ser emocional. Eu digo emocional, no teu interior você precisa preservar. Não existe esse negócio de você apimentar sua relação a partir de pensamentos ou assistir alguma coisa para poder te estimular sexualmente. Isso também é veneno, porque Jesus sabia que o pecado, a infidelidade, o adultério, ele não acontece, ele não começa quando de fato acontece você estar na cama com outro parceiro que não seu esposo ou sua esposa. Começa aqui, na sua mente. Ele inicia aqui. Então aqui é a porta. Então aqui que deve ter a tranca, a fechadura mais forte. Então essa fidelidade ela precisa ser emocional. Esse negócio de ficar pensando em outro homem, pensando em outra mulher, que não seu esposo, sua esposa, isso está matando a sua relação. Aquele contentamento, aquela alegria que o casamento poderia te oferecer, não oferece porque há infidelidade, mesmo que seja emocional. Então você precisa trabalhar isso no seu coração, você precisa reconhecer que isso às vezes acontece contigo, e eu quero dizer para você, isso é uma armadilha. E não para por aí. Um abismo ele chama o outro. Você precisa não trabalhar, não só no mundo, vamos dizer assim, real, mas também no seu interior, no mundo emocional. Mas eu também queria destacar para você também que há necessidade de uma fidelidade virtual. Essa é mais moderna, né? Não tão moderna assim, mas é a fidelidade dos nossos dias. É aquela fidelidade que você precisa ter também, por exemplo, quando você está diante de um computador, quando você está caminhando na internet, nos sites, quando você recebe mensagem. Ali também é uma porta que pode minar o seu casamento a partir dessa infidelidade virtual. Você pode pensar que você é um homem ou uma mulher fiel, não tem um outro parceiro, mas nas suas andanças, vamos dizer assim, digital, na sua caminhada pela rede, você pratica toda sorte de infidelidade. Isso não pode, você precisa estar atento a isso também. Isso é algo que leva a uma escravidão. E daqui a pouco você está viciado em pornografia. A gente vê muito isso hoje, homens e mulheres de bem, com família equilibrada, bem ajustada, e está enredado, escravizado por pornografia. Isso começa aí, às vezes numa infidelidade digital, numa infidelidade virtual. A gente precisa tomar conta dessa área da nossa vida, né? Quero destacar um texto em 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo vai falar deste mundo da nossa mente, do nosso coração, do nosso comportamento. Paulo ele deixa claro algo aqui que eu vou destacar no versículo 18, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aqui no início do capítulo, ou a partir do versículo 12, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, quando você resolve viver uma vida verdadeiramente cristã, seguidor de Cristo, você não vira um escravo da tua vontade, do seu desejo. Pelo contrário, você é livre agora. Todas as coisas são lícitas, ou seja, todas as coisas você tem acesso para fazer. Você não é impedido de fazer nada, mas nem todas eu vou fazer. Porque em Cristo Jesus eu tenho condições de falar: não, isso eu não quero. Eu não quero isso para a minha vida.
E é assim que a gente deve encarar a impureza, a infidelidade, seja ela em que dimensão estiver. Isso você precisa trabalhar. E ele fala, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e os faria os membros de meretriz? Ou seja, Paulo está falando, nosso corpo é algo precioso, que nós vamos dar conta ao Senhor e um dia nós estaremos diante dele. Aí ele vai falar lá no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, não pense que ao ser infiel, mesmo que virtualmente, mesmo que na internet, mesmo que seja uma escaplida digital, uma pornografia que você esteja vendo, que isso não é infidelidade, que isso você não está atacando o seu próprio corpo, que é o bem que o Senhor está te dando aqui e é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, a falta de contentamento na sua relação, ela advém desta falta de confiança que você tem ou que você gera na sua relação por causa da infidelidade. Você precisa trabalhar isso. Você precisa usar essa estratégia que Paulo fala, fugir da impureza. Impureza, a gente não fica negociando. Não, vou dar uma olhadinha. Não, eu tenho condições. Não tem condições. É assim, simples desse jeito. Não tem condições. Então, a minha estratégia para vencer a impureza, para vencer a infidelidade, para vencer a escravidão da pornografia é fugir. Fugir. Estabelecer essa estratégia de José, por exemplo. Quando José estava preso, ele foi seduzido por uma mulher. E ali ele estava vulnerável àquela mulher. Não pense que ele não estava vulnerável. Todos nós estamos vulneráveis, homens e mulheres, a esse pecado também, que nos destrói. Lembra que isso é pecado. Pecado não é uma coisa boa, que Deus está sentado num trono, com um chicote na mão, e quer nos impedir de ter prazer. Não, isso aí é bom demais para eles, então eu vou estabelecer que isso é um pecado. Não existe esse Deus malvado, um Deus barbudo, carrancudo, que não quer que a gente tenha prazer. Pelo contrário, foi ele que criou o sexo. Mas ele criou o sexo, mas ele sabe os limites para que essa vida sexual seja no mesmo tempo prazerosa e não seja destrutiva. Pecado é toda atitude autodestrutiva. Tudo que você faz está acabando com você, está destruindo a sua vida. E isso é pecado. A infidelidade é pecado. A pornografia é pecado. Então você precisa lutar. E a estratégia é essa que Paulo vai falar no versículo 18. Fugir da impureza. Não tem conversa. Tem como você estabelecer uma outra estratégia? Não, eu vou conseguir, eu vou levantar as mãos na hora que eu estiver vendo uma impureza e o meu coração. Não existe isso. Nós precisamos reconhecer onde estão as nossas fraquezas. Primeiro passo que você deve dar para vencer essa fraqueza, para vencer esse pecado na sua vida, é primeiro reconhecer que isso é uma fraqueza. Não fique envergonhado com isso. Eu reconheço que isso é uma fraqueza para mim. E ao reconhecer, eu acabo estando numa posição privilegiada, de defesa, de ataque contra essa fraqueza. Então, primeira coisa, reconheça que há essa fraqueza. Depois que você reconhece que há essa fraqueza, reconhecer fraqueza é você se colocar numa posição de resistência. Lembra que a lógica de Deus, que Paulo vai falar no capítulo 12 de 2 Coríntios, é a lógica do poder na fraqueza. No momento que eu reconheço que sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu deixo de ser arrogante, achando que eu sou o cara, o crentão, o pastorzão, o amadurecido, tantos tempos de Bíblia, e não sou imune a essas coisas, não. Todos nós somos vulneráveis ao pecado. E quando reconhecemos essa fraqueza, a gente começa a virar o jogo.
Então, reconhecer suas fraquezas. Com isso, você começa a virar o jogo. Segundo, você precisa aprender a construir barreiras de segurança. Barreiras de segurança são comportamentos práticos da vida que você precisa, ao reconhecer onde está a tua fraqueza, você começa a estabelecer essas barreiras de segurança. O problema é a internet? Estabeleça. Põe limite. O problema está onde? No que você olha? Não olhe. Não é assim mesmo. Não olha, puxa, mas eu vou parar de apreciar. Saiba que o olhar é a porta que entra todas as impurezas. Tudo que entra na tua mente vem pelo olhar. Se há problema, eu sei que há problema nessa área, então você estabeleça como barreira. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho fazer 50 anos, não sou um adolescente. Então, quando eu estou, por exemplo, diante aí da Netflix, não estou ganhando dinheiro aí com merchandising, mas quando eu estou diante lá da Netflix, a primeira coisa que eu olho é a faixa etária que é recomendada para aquele filme. Infelizmente, filme de 16, de 18 eu não estou vendo mais. E às vezes eu escolho um filme de 14 e que tem cenas que provocam tudo que está dentro de mim. O que eu faço? Eu tenho um controle remoto. São barreiras que eu estabeleci. Eu avanço, eu pulo. Eu não preciso olhar aquilo ali. Poxa, mas você já é um cara de 50 anos, um crente maduro, já até pastor. Sou fraco. Então são barreiras que eu estabeleço na minha vida para eu não cair. Eu sou fraco, mas não estou caído. Isso que é importante. Eu consigo, com a graça de Deus, dominar as minhas emoções, os meus instintos e colocar dentro de uma jaula, mas como eu falo lá para o povo da igreja, é uma jaula sem porta. Eu tenho que estar sempre vigiando. Então são barreiras que eu estabeleci. E várias outras que eu estabeleci para não ficar vulnerável a esse inimigo tão feroz que fica rodando ao nosso derredor procurando nos abocanhar o nosso casamento, nossa dignidade, o nosso caráter, confiança, estabilidade do nosso lar. Então, reconhecer suas fraquezas, construir barreiras de segurança e, o mais importante, você não vai conseguir vencer. Mas você tem alguém que pode vencer por você, Jesus Cristo. Leve todas as suas fraquezas na cruz. Cristo Jesus conhece cada uma delas. Ele foi tentado em todas as coisas sem porém pecar. Mas ao ser tentado, ele é misericordioso, porque ele sabe o que a gente passa. Ele sabe como é difícil. Então ele é perfeito para nos socorrer nesses momentos. Então, não é agora, talvez você esteja aí tranquilo, recebendo essa palavra, mas talvez lá, no momento em que você estiver mais sendo tentado, dá um stop. Leva naquele momento na cruz. Senhor Jesus, me ajuda, me liberta, Senhor. Me tira dessa situação, muda o meu caráter. Eu não quero trazer podridão para meu casamento, para minha família. Me liberta dessa situação. Reconhecer que é fraco, abrir barreiras, começar a levantar barreiras contra as suas fraquezas e levar a cruz, levar a Cristo Jesus e confiar a Ele todas as suas fraquezas. Liberte-se, fuja da impureza. O Senhor Jesus quer fazer isso na sua vida. Ele quer te dar essa vitória hoje mesmo. É só você se levantar e falar, eu não quero mais. Homens e mulheres, seja em que fase você está da tua vida, você pode dar um basta nisso. Porque foi para isso que Jesus Cristo morreu. Ele morreu e nós morremos com Ele. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Para que a gente possa viver, aprender a viver em novidade de vida. Novidade de vida é isso, vencendo as fraquezas todos os dias. Fraquezas nossas, mas o poder de Deus. Que Deus abençoe a tua palavra no teu coração e que você tome uma decisão séria de preservar a sua vida, preservar a vida da sua família, preservar o teu casamento. Deus te abençoe. Deus fortaleça teu lar, tua casa, teu casamento. E se necessário for, que Ele reconstrua e volte ao primeiro amor. Que Deus te abençoe.